Jesus amado, fazei que a voz chegue, nosso perno brado, por vossas virtudes, tanto merecestes, que as chagas de Cristo em vós recebestes. Sim, Francisco, de Jesus amado, fazei que a voz chegue, nosso perno brado, aos enfermos destes o vigor perdido, levantastes mortos, sarastes feridos. Sublime Francisco, de Jesus amado, fazei que a voz chegue, nosso perno brado, dai-nos, pois, constância, dai-nos fortaleza, consolai os aflitos em tanta pobreza. Sublime Francisco, de Jesus amado, fazei que a voz chegue, nosso perno brado, ante vós prostrados com veneração, dai-nos, pois, pedimos vossa proteção. Sublime Francisco, de Jesus amado, fazei que a voz chegue. Olá, bom dia. Pode entrar. Contra o inimigo, dai-nos a vitória, para merecermos
Aqui, pode sentar. Estamos ao vivo pelo Facebook também, viu? E caros amigos, quanta desunião existe no mundo de hoje. Para que tenham mais paz nos corações e mais esperança, darei a todos a bênção de São Francisco. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva a vós o seu rosto e vos dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aqui, retorno. Só que tem retorno melhor, tá? 7h35. Revista Matinal Notícia. Muito bom dia você de casa. Muito bom dia você de casa. Que coisa boa ter você em nossa companhia. Já se encontra em nossos estúdios a Márcia Gomes, chefe do cartório eleitoral da 30ª Zona. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar um pouco, você vai conferir a nossa entrevista também pelo Facebook oficial da Rádio Jornal. Aproveita aí, vai logo seguindo, Rádio Jornal de Canindé, você vai poder conferir essa entrevista, muito importante, você vai tirar suas dúvidas sobre a eleição 2020. Mas antes aqui, deixa eu logo trazer aqui bem rapidinho aqui, a participação do Erivaldo Santiago, direto de Fortaleza, bem rapidinho para nós trazer aqui já a participação da Márcia Gomes, chefe do cartório eleitoral. Enquanto isso, você aí vai mandando mensagem para toda a família, avisando para sintonizar aqui na 540 AM. Erivaldo, bom dia. Muito bom dia, Luana Castro. Bom dia a todos que acompanham o programa Revista Matinal pela Rádio Jornal AM 540, Rádio Jornal de Canindé. Aqui o repórter Erivaldo Santiago, direto da capital cearense. O governo do Ceará 162 escolas públicas cearenses que se destacaram no ano de 2019. Durante o evento, foram divulgados os resultados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, SPAES, do ano passado. Pela primeira vez na história, todos os 184 municípios cearenses atingiram o nível desejável de alfabetização. Os números mostram que 92,7% das crianças encontram-se alfabetizadas ao término da alfabetização. A solenidade de premiação, que aconteceu de forma online, contou com a presença do governador Camilo Santana, da vice-governadora Isolda Sela e da secretária da Educação, Eliana Estrela. Os prefeitos e secretários municipais da educação também participaram através de links ao vivo, disponibilizados em todas as coordenadorias regionais de desenvolvimento da educação, o CREDES. Essas e outras notícias da política, da economia e do cotidiano, você lê no blog do rogerogomes.com.br e você também encontra notícias em vídeo no canal do YouTube do Rogério Gomes. Se inscreva, o endereço é jornalista Rogério Gomes. E o deputado Jeová Mota participou nesta terça-feira de reunião com o titular da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, Quitino Vieira, e a prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira. Na ocasião, assinaram ordem de serviço para a construção de um centro de esportes para futebol, uma areninha. O equipamento contará com campo society, com grama sintética, vestiários, depósito, alambrados e iluminação, além de urbanização e pavimentação.
Nosso agradecimento ao governador Camilo Santana por este importante investimento que incentivará a prática de esportes no município de Boa Viagem, ressaltou o deputado estadual Jeová Mota. E a cidade de Itatira também recebeu o prêmio Escola Nota 10 do SPAES. Nesta terça-feira, a educação de Itatira vem evoluindo a cada ano. E a cidade de Pacatuba vem combatendo a Covid-19. A cada dia vem reduzindo os casos confirmados e o número de óbitos por Covid-19 na cidade de Pacatuba. E só lembrando que o governo do Ceará e a prefeitura de Pacatuba doou 10 mil sementes para agricultores plantarem. E a Feira do Agricultor é realizada no centro de Pacatuba. Mais um CAPS foi inaugurado na cidade de Pacatuba, desta vez no bairro Bom Futuro. O jornalista e repórter radialista João Paulo Monteiro está acompanhando o programa, e o Fábio Tágera, gestor em marketing, jornalista e colunista do site joaopaulomonteiro.com, ele que escreve a coluna Olhar Municipal. De Fortaleza, Erivaldo Santiago, para o programa Revista Matinal, Rádio Jornal de Canindé, apresentação Luana Castro. Um forte abraço e até amanhã. Erivaldo Santiago, muito obrigado pela sua participação e até amanhã, se Deus quiser. Previsão do tempo. Agora sim, vamos saber como é que está aqui a previsão de tempo, né? Nossa cidade de Canindé. Olha, gente, a sensação térmica agora em nosso Canindé está com um sol maravilhoso, tá? Uma temperatura de 24 graus Celsius, viu? Olha aí, tempinho bom para dona de casa lavar aquela roupa, hein? Aproveita, sabe por quê? Porque hoje, durante o dia, a temperatura chegará a 34 graus Celsius, tá certo? Olha aí, para enxugar a roupa é bom demais, né? Então, vamos lá, vamos cuidar, mas ouvindo o programa Revista Matinal. Durante a noite, a temperatura vai cair para 21 graus Celsius. Então, as noites em Canindé estão frias, né? Graças a Deus, né, gente? Durante o dia, a temperaturazinha boa pra gente aí, lavar roupa, fazer nossas coisas durante o dia. Então, essa foi a temperatura, né? A previsão do tempo da nossa cidade de Canindé. Agora 7 horas e 42 minutos. Muito bom dia você de casa. Obrigado pela sintonia e pela confiança em nosso trabalho. Fico muito feliz com a audiência de todos vocês. Deixa eu mandar aqui um abraço bem rapidinho aqui pro Fafá, que tá ligado com a gente. Diz que é todo dia sintonizado, tanto no Revista Matinal, quanto também no programa Tarde Livre, no qual também apresento. Fafá, um abraço, obrigado, tá? Olha, gente, agora estamos aqui no estúdio com a Márcia Gomes, ela que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona, aqui de Canindé e também de Itatira, não é isso? A gente vai poder aqui conversar com ela um pouco aqui, tirar suas dúvidas sobre as eleições de 2020. Márcia Gomes, bom dia. Bom dia, Luana, bom dia aos ouvintes do Revista Matinal. Desde já agradeço o convite, né, para estar aqui participando, levando informação aos ouvintes, aos eleitores, né, que nesse momento, como nós estamos sem atendimento presencial, esse meio de comunicação que é o rádio é um meio muito importante para a gente transmitir as informações. Ok. Ótimo. A gente fica muito feliz, Márcia. Você, assim que a gente entrou em contato com você, a senhora aceitou na hora. Fico muito feliz, agradecida para a gente poder aqui estar contribuindo com a população de Canindé e também na população de todos os municípios que estão ligados com a gente. Porque o que a gente vai conversar aqui vai tirar as dúvidas de muita gente também, de outros municípios. As pessoas têm dúvida e a Márcia Gomes vai responder aqui. Eu também agradeço, fico muito feliz em nome da direção da Rádio Jornal por você ter aceitado esse nosso convite.
Márcia, então vamos começar a nossa entrevista. Você aí de casa está ligado com a gente, sintonizado na 540 AM, e também você que está ligado com a gente pelo aplicativo Radiosnet e pelo Facebook da Rádio Jornal. Então você aí que está com a gente, sintonizado aí, né, na Rádio Jornal, avisa todo mundo aí para poder sintonizar aqui na 540 AM. Você aí no Facebook vai compartilhando nossa live para chegar em grande quantidade, para muita gente poder conferir essa entrevista. Então, a primeira pergunta é, Márcia Gomes, haverá eleições 2020 e quais são as datas? Sim, né, haverá, a data mudou, será no dia 15 de novembro, né, aqui em Canindé, como nós temos apenas primeiro turno, então a nossa eleição se resumirá a essa data, né, 15 de novembro, o dia do pleito. Isso mesmo, né? E esse ano, o eleitor vai votar pela biometria? Não. Aconteceu uma mudança, então, como medida de segurança, o TSE resolveu suspender nessa questão da identificação biométrica no dia da eleição. A identificação será como era feita anteriormente, né, através da assinatura do eleitor no caderno de votação. E quem é do grupo de risco terá horário especial de votação? Então, o TSE ainda está definindo essa questão do horário do dia da eleição, né? Está sendo cogitado uma questão de se priorizar no início do dia, por exemplo, os idosos, e também a possibilidade de se estender um pouco o horário da votação, né? Está sendo estudada essa possibilidade para que, ao invés de encerrar às 17, a votação se encerre às 18, mas ainda não há nada definido, né? Está sendo ainda estudado pelo TSE essas mudanças com relação a horários e definição de preferências para eleitores do grupo de risco, preferência de horário. Olha, gente, como muita gente aqui no telefone, as pessoas estão percebendo, olha, como obter meu título pela primeira vez? Ainda dá tempo? Não. Antes da eleição, não, né? Muitas pessoas nos fazem essa pergunta, a gente recebe muito essa indagação pelo WhatsApp do cartório, né? Ainda posso fazer meu título? No ano eleitoral, existe um período que o cadastro eleitoral ele precisa ficar fechado, que é o período em que o TSE está fazendo os cadernos de votação. Então, é necessário, se o eleitor continuar se inscrevendo, fazendo transferência, não tem como no dia da eleição esses dados estarem atualizados. Então, no ano eleitoral, 150 dias antes da eleição, o cadastro fecha e não é mais possível fazer alistamento, nem transferência, nem revisão do título. Então, por esse motivo, nesse momento não é possível. Agora, só será possível após a eleição. E como faço para tirar a segunda via do meu título de eleitor? A segunda via é possível requerer até 10 dias antes da eleição. No entanto, como o cartório não está fazendo atendimento presencial, isso também, neste momento, não é possível. O eleitor que deseje, né, ter seu título, ele tem a opção de baixar o e-título, que é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, e nesse aplicativo você tem acesso a todos os seus dados do cadastro eleitoral. Inclusive, você pode utilizar o e-título para votar. Caso você não encontre seu título no dia da eleição, pode levar o celular e apresentar o e-título. E como mais uma pergunta aqui, como posso saber se meu título foi cancelado? O eleitor pode ligar para o cartório, pode pedir essa informação através do WhatsApp. O nosso número é o 3453-3533. Pode também requerer essa informação através do nosso e-mail, né, que é o ze033@tre-ce.jus.br, ou também o eleitor tem a opção de consultar no site do TRE. Entra no site do TRE Ceará, que é o www.tre-ce.jus.br. Existe a opção, né, eleição. Quando você entra, tem a opção eleitor e eleições. Então, você pode consultar a sua situação eleitoral através do site. E caso você verifique que seu título esteja cancelado,
não é necessário ir no dia da eleição para votar, pois aquele eleitor que está com o título cancelado não pode votar. Então é isso. Então, quem tiver com o título cancelado, então, tem que procurar né, se resolver com a justiça, porque nem adianta ir no dia da eleição. No caso, não tem como resolver essa situação nesse momento também, né? Quando passar a eleição, pode procurar o cartório, né, depois da eleição, para regularizar a sua situação. Mas, caso você esteja com seu título cancelado, não é necessário ir ao local de votação no dia para votar. Inclusive, nós temos 9.408 eleitores com título cancelado em Canindé. Quanto? 9.408 eleitores que se encontram nessa situação, né, com o título cancelado. Olha, é um grande número, né? No nosso município, infelizmente, muitas pessoas que não poderão votar esse ano de eleição, 2020. Perdi meu título, posso votar? Pode. Normalmente, no dia da eleição, o documento, mesmo que você não esteja portando o título, e isso algumas vezes é modificado através de resolução, mas normalmente acaba se decidindo, o TSE decide que no dia da eleição, se o eleitor estiver portando um documento oficial com foto, ele consegue votar. O que acontece se o eleitor não votar e nem justificar? Nesse caso, o eleitor terá que pagar uma multa. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para falar com relação à justificativa, né? O eleitor que é de outra zona, né, que vota em outro domicílio eleitoral, que estiver em Canindé ou Itatira no dia da eleição, não precisa ir ao local de votação para justificar, certo? O TSE também está orientando que as pessoas, até para evitar também a aglomeração, porque assim, após a eleição, o eleitor tem 60 dias para comparecer ao cartório e apresentar uma justificativa da sua ausência às urnas, né? Então, se você não vai poder votar no dia da eleição, você terá esse prazo, 60 dias, para comparecer ao cartório e justificar a sua ausência. Então, não tem necessidade de você ir, certo? Vamos tentar deixar que apenas aqueles eleitores que de fato vão votar procurem os locais de votação. Para evitar também aglomerações, né? Isso. Outra pergunta aqui, quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Sim. O eleitor só fica impedido de votar se ele deixar de votar 3 eleições seguidas. Se você não votou no segundo turno de 2018, você pode votar agora, normalmente. O que acontece é que você tem uma multa, né, que você precisa pagar caso você precise de uma quitação eleitoral, mas isso não lhe impede de votar, mesmo que você ainda não tenha pago essa multa. Outra pergunta aqui, dúvida, como o eleitor fica sabendo o local da votação? Porque muitas das vezes o local é alterado, né? E aí como é que fica? Normalmente o eleitor, ele vota no local em que ele mesmo escolheu no ato da sua inscrição eleitoral, né? A gente pergunta ao eleitor onde ele quer votar e ele escolhe. Então, assim, o local de votação, normalmente os eleitores já sabem. Mas, assim, nessa eleição nós tivemos algumas alterações, certo? No caso, em sessões eleitorais. Então, nós tivemos que fazer algumas transferências temporárias de ofício, né, de eleitores de uma sessão para outra, por conta de uma redução no número de urnas. Então, o TSE determinou que fosse feito, né, essa distribuição de eleitores. A gente vai divulgar quais foram os locais que aconteceram essas mudanças, quais foram as sessões, para que os eleitores no dia da eleição já estejam preparados para essa mudança. Posteriormente, nós estaremos enviando, né, um ofício às rádios para que fique disponível, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm mais acesso à rádio. Então, se quiserem tirar essa dúvida, podem ligar para a rádio também, podem ligar para o cartório eleitoral, que nós daremos a informação. Ok, vamos sim, viu? Olha, durante a votação, eleitores idosos, analfabetos ou pessoas com deficiência podem levar acompanhante que o ajude durante a votação? Possa votar?
No caso, só é permitido o eleitor entrar com alguém que possa auxiliar ou até mesmo votar por ele, no caso do eleitor que possui alguma deficiência que o impeça de exercer o voto, né? Que o impeça de votar. Então, assim, nesse caso, o eleitor, ele pode levar, assim, uma pessoa da sua confiança até a cabine. Essa pessoa pode, inclusive, votar por ele. Mas esse acompanhante, ele deve estar identificado com um documento. Isso, né, essa situação será anotada em ata pelos mesários, né, será colocada a identificação da pessoa que acompanhou, que foi levado pelo eleitor. Não pode ser nenhum representante de partido, coligação ou da justiça eleitoral, né, como eu disse, precisa ser uma pessoa da confiança do eleitor. E no caso dos idosos e analfabetos, não é possível que eles entrem com alguém para auxiliá-los. Eles podem levar uma colinha com o número dos seus candidatos e na hora de votar lá na cabine eles olharem essa colinha. E também tem a opção de não ir, porque o analfabeto ele não é obrigado a votar. O voto dele é facultativo, então ele só vota se quiser. Se ele não for votar, não tem nenhum prejuízo para ele, não vai pagar multa. A mesma coisa são os idosos acima de 70 anos. Eles também não têm obrigação de votar. Caso não compareçam, não vai ter qualquer prejuízo. Ok. Márcia, acabei de receber uma ligação da Catarina. Ela está perguntando, a filha dela fez 16 anos agora, como é que ela faz para tirar o título de eleitor? Pronto, a partir dos 16, o adolescente já pode fazer sua inscrição eleitoral. No entanto, como eu falei, nesse período não é possível, mas após as eleições, ela pode procurar o cartório para fazer o título, né, da filha dela. Aliás, a filha dela pode procurar, porque nem é necessário o adolescente levar um responsável para fazer seu título, não. Pode ir sozinho importando os documentos que são necessários. Quais são os documentos? Um documento, no caso do alistamento, pode ser a certidão de nascimento ou o RG, né, e o comprovante de residência. No caso do homem, se tiver mais de 18 anos, também é necessário a reservista. O eleitor precisa levar outro documento além do título de eleição? Sim, é um documento oficial com foto. É imprescindível, né, levar. Ok. Márcia, como saber, né, como proceder no caso do eleitor que esteja com braço ou mão quebrada ou mobilizado ou impedido na hora de assinar? Como eu falei, né, nesse caso o eleitor pode levar uma pessoa de sua confiança, já que ele está impedido de votar, e essa pessoa pode auxiliá-lo, né, na votação. Caso seja isso, não pode, né? Idoso não pode? Não. Inclusive, isso é um tema assim, que é bem polêmico, né? Então, assim, muitas vezes acontece até mudanças, tem a questão, mas pode ser uma criança, esse acompanhante e tudo. Isso fica muito a critério do juiz. Na última eleição, o nosso juiz eleitoral não aceitava, né, que esse acompanhante fosse uma criança. E nessa eleição a gente está vendo ainda como será, né, essa questão do acompanhante, se será aceito ou não, por exemplo, uma criança como acompanhante. Ok. Olha aí, quais são os cargos que os eleitores vão votar nessa eleição 2020? Prefeito, né, e vice, que quando vota é automático os dois, né, a chapa, o prefeito e vice, e vereador, né, são apenas esses cargos. Então, assim, é um pouco mais rápido do que a eleição geral, que são mais cargos a serem votados, né? Então, a gente pede que aqueles eleitores que têm dificuldade, eles possam, sim, levar a colinha no seu bolso, né? E quando chegar lá na urna, que eles verifiquem para que a gente tente dar celeridade ao processo e evitar aglomeração no dia do pleito. Uma dúvida aqui que muita gente tem: qual é o prazo para se candidatar a prefeito ou a vereador? O último dia para o registro de candidatura é 26 de setembro. Né? Então, após as convenções, né, onde os partidos eles realmente definem quem serão os candidatos a serem lançados pelo partido ou coligação,
eles têm até essa data para registrar, os partidos têm até essa data para registrarem a candidatura, né, dos seus candidatos, né? Então, por enquanto, não tem dados de quantos pré-candidatos a prefeitos e a vereadores em nosso município? Não, até porque não há registro, né, da pré-candidatura, apenas da candidatura. Então, a data de quem ainda quer se candidatar, né? Quem quer se candidatar ainda dá tempo de registrar, é isso? Sim, até porque ainda, como eu falei, né, nas convenções partidárias que ainda acontecerão também, é que é definido quem vai se candidatar, né? Então, a gente já vê muitas pessoas, sou pré-candidato, né? Agora, essa propaganda antecipada, que antes era crime, né? Hoje é permitida dentro de alguns limites, né? Que não pode haver pedido explícito de voto, não pode ser onerosa essa propaganda. Tem algumas regras, mas assim, a gente já vê muito nas redes sociais. As pessoas dizendo que são pré-candidatas. Então, assim, essas pessoas que estão já divulgando sua pré-candidatura, os nomes delas serão levados na convenção do partido, né, para que seja o partido, os filiados, né, definam se essas pessoas serão candidatos, né, e após isso o partido ou coligação vai registrar a candidatura dessas pessoas. Então, somente após o registro é que a gente tem dados, né, da quantidade. Nesse período de pré-candidatura não há nenhum registro oficial. Qualquer cidadão pode se candidatar a vereador ou prefeito? Se estiver, né, tem algumas regras, né? Ele precisa estar quite com a justiça eleitoral, tem também a questão da ficha limpa, né, que a pessoa também precisa levar certidões da justiça estadual, federal, comprovando que não, né, os seus antecedentes criminais, e tem algumas regras, certo? Não tem a idade, alguns cargos, né, para vereador a partir dos 18, né, para prefeito a partir dos 21. Então, assim, existem algumas regras, certo, para registrar a candidatura, que é necessário aquele candidato estar dentro dessas regras. As regras, né? Então, quem se interessar a ser candidato tem que procurar um partido, né? Isso. E ver se você está afiliado. Está afiliado. É necessário também, uma das coisas que é necessário para se candidatar. É se afiliar a um partido e procurar saber se você está dentro, né, das regras para ser candidato, não é isso? Isso. Outra dúvida aqui é sobre mesários. Aqui no nosso município tem muita gente, né, que é mesário, só que esse ano teve mudança. Né? Esse ano era como é que chama? Foi virtual, né? Será o treinamento de mesário, ele aqui no nosso município, na nossa zona, nós pretendemos fazer ele misto, digamos assim, porque assim, o TSE está oferecendo 2 vagas por sessão para treinamento de mesário. Então, nós pretendemos fazer um treinamento presencial também com os presidentes e primeiro mesário. Então, o segundo mesário e secretário seria treinado pelo EAD do TSE e os outros 2 de forma presencial, né? Lógico, a gente vai manter todos os protocolos de segurança, mas a gente vê a necessidade de treinar pelo menos 2 mesários para que no dia da eleição a gente consiga, de repente, ter uma garantia maior de que as coisas ocorrerão com maior tranquilidade. Aqui em Canindé tem um número assim de quantos mesários aqui em Canindé tem? Não sei se... Nós temos 169 sessões que irão funcionar, né? Isso ontem eu até fiz um cálculo com o Davi, deu 600 e alguma coisa, né? Mesários, são 4 mesários por sessão. Só que além dos mesários desta eleição, nós também vamos convocar pessoas para ficar como apoio fixo nos locais de votação que tiveram mudanças, para orientar o eleitor com relação a sua sessão não é mais essa outra. Então, para que a gente evite problemas no dia da eleição, a gente também vai convocar pessoas a mais para ficarem no local, já que irão sobrar alguns mesários que, como eu falei, eleição passada nós tivemos 219 sessões. Nessa eram apenas essas 169. Então,
muitos mesários que foram convocados na eleição passada vão ficar de fora, né? Então a gente já vai aproveitar alguns desses mesários para deixar como apoio fixo. Uma dúvida, como saber se fui convocado para atuar como mesário ou como obter a lista de convocados da minha cidade? Nós temos o prazo até 16 de setembro para publicar o edital, né, de convocação de mesários, onde consta o nome de todos aqueles que foram convocados e esse edital ele é publicado no Diário Oficial e também fica no cartório, caso a gente já tenha retornado aos atendimentos presenciais. Tem um prazo para que algum partido ou mesmo qualquer cidadão possa recorrer, né, dessas nomeações, se achar que tem alguém ali que está nomeado como mesário e que essa pessoa ela é muito envolvida em política, por exemplo, essa pessoa ela não é confiável para ser um mesário porque ela ela é muito engajada no meio político e tudo. Então, às vezes, a própria pessoa, quando ela é convocada, ela nos informa essa situação, até porque o mesário que é impedido, ele deve sim nos informar, né, que eu sou de um diretório de partido político, eu exerço uma função de cargo comissionado. Então, assim, existe, na carta de convocação, existe lá os impedimentos, e caso o mesário se enquadre em algum daqueles impedimentos, é importante que ele mesmo, né, nos procure e nos informe para que seja substituído. E ele ficará sabendo da sua convocação nessa eleição através do e-mail ou do WhatsApp, né? A gente vai tentar convocar dessa forma. E aqueles que nós não conseguimos convocar através de e-mail, WhatsApp, nós vamos tentar fazer uma entrega na casa da pessoa, do eleitor, né? Mas nós pretendemos, né, fazer essas convocações o máximo possível por meio virtual, né? Entendi, assim, você falando aí sobre o mesário está impedido, então se uma pessoa sabe que um mesário é muito envolvido na política, uma pessoa pode falar, olha, aquele mesário é envolvido demais em política e tal, partido e tal, isso pode? Isso, mas assim, para a justiça, você precisa falar e precisa provar, né? Então, assim, é importante que, como eu disse, tem um prazo, né, para que as pessoas verifiquem essa lista de mesários e caso identifiquem que tem alguém que eles achem que aquela pessoa, ela tem um envolvimento político e no dia da eleição, ela pode interferir, pode de alguma forma não ser... não ficar ali dentro da sessão de forma neutra, porque o mesário ele não pode demonstrar suas preferências políticas, né? Ele está ali a serviço da justiça eleitoral. Nós sabemos que cada um tem seu candidato, mas ele não pode demonstrar isso dentro da sessão, ele tem que ser o mais neutro possível, né? Inclusive o presidente da sessão, ele é a autoridade máxima depois do juiz eleitoral, no dia do pleito. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Aquele mesário que exerce a função de presidente, assim como todos, né? Mas muitas coisas são mais cobradas do presidente de sessão. Então, assim, o mesário, ele precisa ter essa postura, né, de neutralidade. E se ele é, por exemplo, membro de um diretório, né, se ele é irmão de um candidato, filho de um candidato, se tem esse parentesco até o 2º grau, não pode ser mesário. E na eleição municipal nós temos essa dificuldade de mesários, até por isso também, porque nós temos muitos candidatos do município, então muitas pessoas que são convocadas são parentes de candidatos, mas na maioria das vezes os próprios mesários nos informam. Quando recebem a convocação, eles nos informam que são impedidos, quando são, né? Olha, outra pergunta aqui, fui convocado para trabalhar como mesário, mas estou impossibilitado, o que devo fazer? Então, a pergunta é, se a pessoa foi convocada, mas não deu nenhuma justificativa, e aí, o que é? Se é impedido, deve nos procurar, tem um prazo, após o recebimento da carta, tem um prazo para procurar a Justiça Eleitoral e informar se tem algum impedimento. Caso o mesário não nos procure, não nos informe, entende-se que não existe nenhum impedimento.
Então, se esse mesário ele não informa e simplesmente não vai, né, no dia da eleição trabalhar, ele vai responder a um processo administrativo e provavelmente será aplicada uma multa, né, que essa multa ela pode ser de até um salário mínimo, dependendo aí o juiz ele analisa, né, qual é o valor, dependendo da gravidade do caso, né, se o mesário ele teve um motivo, tipo, no dia adoeci não fui, leva um atestado, e que existem essas situações, né, nesse caso, óbvio que o juiz não vai aplicar uma multa, mas tem mesários que simplesmente não tem como comprovar, dizem assim, no dia eu estava doente, mas apresentou um atestado, não tem, então algumas vezes não tem como comprovar o que está falando. Então, como eu disse, para a justiça é muito importante que a gente tenha uma forma de provar o que eu digo. Porque se você é impedido, então apresente algo que com certeza você será substituído. Então, antes de você aí, né, se inscrever para ser mesário, né, porque a gente tem um período bem antes das eleições, né, para se inscrever para ser mesário, tem que pensar bem no que você está fazendo, né, porque você não pode simplesmente se inscrever e no dia não aparecer e nem dar uma justificativa, porque pode ocasionar problema para a pessoa, não é isso? Isso. Mas assim, felizmente aqui em Canindé, pelo menos na sede, nós temos bastante voluntários, né? Muitas pessoas gostam de ser mesário, né, de exercer essa função, de ter essa responsabilidade, de contribuir com a democracia, né, do nosso país. Então, assim, o mesário ele é uma das figuras mais importantes da eleição. Então, assim, nós temos bastante voluntários, né? Temos locais de votação aqui em Canindé que 100% dos mesários são voluntários. Algumas vezes tem mesário que fica chateado se não for convocado, né? Já aconteceu. E isso é muito bom. É bom porque as pessoas elas gostam de contribuir, né? Elas têm alguns benefícios, como quem tem a folga, né? Para cada dia de convocação, o mesário tem 2 dias de folga. Às vezes essas pessoas aproveitam para fazer uma viagem, para resolver algo que precisa, algo pessoal que precisam resolver e não tem como sair, se ausentar do trabalho. Tem também o vale. Esta eleição o vale será no valor de R$30. Tem aqui no nosso município, existe uma lei que isenta o mesário de pagar a taxa de inscrição de concurso, que dá também, isenta um percentual no ISS, no IPTU, isso no ano posterior às eleições. Então, assim, o mesário, ele, além de exercer esse importante papel de contribuir com a democracia, também tem alguns benefícios, né? Então, outra pergunta. Fui nomeada para trabalhar como mesário. Nomeação era para trabalhar nos 2 turnos ou somente no primeiro turno? Sim, quando tem primeiro e segundo turno é automático, né? Ele já fica sabendo que está sendo convocado para os 2 turnos. Na carta de convocação, já a convocação é para os 2. Para os 2, né? Uma pergunta aqui. Quem tem direito a transporte gratuito no dia da eleição? Todos os eleitores, né, que precisem, normalmente os da zona rural, às vezes não tem uma sessão na sua localidade, precisam deslocar até outra localidade. Então tem um período que os partidos e também alguns órgãos, né, disponibilizam transporte, que são cadastrados na Justiça Eleitoral e que ficam à disposição do eleitor no dia da eleição, né? Então, qualquer eleitor que precise, ele pode utilizar esse transporte, deixando bem claro que são aqueles carros que foram credenciados pela Justiça Eleitoral, certo? Não pode ser um candidato que chega lá, vamos aqui, entra no meu carro, vou levar para votar. Isso é crime, né? Isso não pode. Tanto o eleitor quanto o candidato podem ser punidos caso sejam pegos fazendo uma atitude desse tipo. Então, por isso que existe o transporte que é credenciado pela Justiça Eleitoral, para que no dia da eleição o eleitor não fique dependendo de favores dos candidatos. Uma pergunta aqui em relação, que a senhora está até respondendo agora há pouco também, eleitores podem aceitar transporte ou refeição de candidatos ou partidos no dia das eleições? Pois não, isso não, né? Isso é crime. Caso seja denunciado e seja verificado, seja identificado isso no dia da eleição, como eu disse, tanto o eleitor como aquele
candidato ou partido que esteja fazendo isso serão punidos. Uma pergunta aqui interessante, é bom que as pessoas entendam isso, porque no ano de eleição sempre aparece, né, aqueles candidatos na nossa porta, né? Então, a pergunta é, qual é a consequência da venda e também, né, aí a compra de votos? Existe uma consequência legal, né, que, como eu disse, quando isso é denunciado, e isso é apurado, e se é identificado que o crime ocorreu, as pessoas que estão envolvidas são punidas, né, e responder a processo, né, a Polícia Federal vai investigar, então, assim, existe essa consequência legal, né, e também existem as outras consequências, né, e, assim, é muito importante que o eleitor, ele se conscientize que o voto, ele não é para ser trocado por nada, né? Não é para ser vendido, quando a gente vai votar, é importante que se faça uma análise das propostas, né, daquele candidato, que a gente pense a longo prazo, né? Que a gente pense de que forma aquele candidato, ele pode trazer benefícios para o nosso município, né, e quando vem esses benefícios, são benefícios que vão acontecer durante os 4 anos que se seguem, né, então se a gente tem candidatos que são eleitos, que têm um compromisso com o povo, que tem um compromisso de trazer realmente, por exemplo, emprego, né, que se preocupa em melhorar as escolas, que se preocupa em melhorar a saúde. Então, a gente precisa tentar, por mais que a gente vê as pessoas dizendo, isso não existe, né? Então, eu prefiro, infelizmente, a gente escuta muito isso, eu prefiro vender meu voto porque não existe político honesto e tal. Então, enquanto o povo pensar dessa forma, as coisas não irão mudar. A gente precisa ter uma postura de honestidade se a gente quer ter políticos honestos, né? Então, começa por nós, eleitores, né? Isso é importante lembrar que começa por nós, né? Porque como o candidato chega na sua casa pedindo voto, inclusive esse ano tem que ter muito cuidado, né? Com a questão da Covid-19. Então, gente, quando o candidato chegar aí, tenha os devidos cuidados e veja bem qual é as propostas que ele está lhe oferecendo. Você não vai pedir nada em troca. O que você possa pedir um candidato é melhorias para o nosso, né? Para o nosso estado, para o nosso município, para o seu candidato. Mas se você pedir, exemplo, né? Como acontece, a gente sabe, né? Um milhão de tijolos, saco de cimento, aí depois você vai precisar dele lá mais na frente, ele simplesmente não vai ajudar. Até porque ele já pagou pelo seu voto, né? De uma certa forma. Então, assim, a gente precisa pensar de um modo geral, né? Quando a gente vota, a gente tem que pensar no todo e não apenas em mim. Eu vou votar no fulano porque ele me deu tal coisa, né? Porque ele pode me dar tal coisa. E aí, isso é como eu disse, muitas vezes a nossa dificuldade, né, nessa questão eleitoral, que as pessoas falam muito, né, dos políticos, mas assim, nós eleitores que precisamos ter essa consciência, né, de que eu não preciso vender meu voto, que o voto ele não é um objeto de troca, de venda, não é algo que eu tenho para ganhar, ter um benefício financeiro por isso, né, na eleição. Né, ele é um ato, né, de responsabilidade que eu tenho, quando eu vou exercer o meu voto, eu preciso pensar que esse voto ele vai ter consequências para mim, para os meus familiares, para o meu município como um todo. Então, é necessário que a gente desenvolva esse senso de responsabilidade com o nosso voto, né, que é o poder do povo está aí, né? Depois a gente vê muitas vezes o povo na rua reclamando, tentando tirar alguns políticos, mas a hora de pensar é essa, antes de votar, né? A gente precisa realmente fazer uma análise antes do dia da eleição, né? A gente vê as propostas dos candidatos, a gente vê as posturas dos candidatos, né? Então, pela postura do candidato, a forma que ele chega até você para mostrar suas propostas e pedir o seu voto, por aí você já pode fazer uma análise de que tipo de político ele será.
Então, o próprio eleitor pode fazer essa escolha, né? Eu quero votar nesse candidato que está tentando me corromper, ou eu prefiro votar num candidato que está me oferecendo propostas que provavelmente vão ajudar muito mais o todo, né? Durante os 4 anos. E aí, assim, o que eu vejo, algumas pessoas chegam me perguntando no cartório: o candidato fulano de tal diz que se eu não votar nele, ele sabe que eu não votei nele. Isso não é possível. O candidato, ele não tem como saber, mesmo que ele recolha seu título, que isso não pode, isso é crime. Mas nós, embora muitas vezes a gente não consiga fazer um flagrante com relação a isso, mas nós já ouvimos falar sobre isso, que às vezes alguns candidatos pegam o número do título, eu não sei se é o próprio título do eleitor, e dizem: se você não votar em mim, eu tenho como saber que você não votou em mim. Então isso não é possível. O candidato na urna não fica lá identificado quem foi que votou em quem, né? Tem a quantidade de votos que aquele candidato teve naquela sessão. Agora ele não vai saber quem foi que votou nele ou não. Não tem como. Então, se o candidato chegar aí pegando o seu título de eleitor, né, falando que você tem que votar nele, se você não votar, ele está sabendo, então isso aí é fake news, é mentira. Isso não é possível. Só tem um jeito dele saber, né? Se ele não tiver nenhum voto na sessão que você vota, aí também, né? Aí ele realmente vai saber que você não votou, né? Mas fora isso, não tem como. Né? Exatamente. Uma dúvida que chegou agora há pouco do ouvinte: o candidato que for denunciado comprando voto no dia da eleição, ele pode ser preso? Ele, havendo a denúncia e havendo, né, a comprovação, ele com certeza vai sofrer as consequências, né? A gente sabe que no dia da eleição muitas pessoas acabam sendo presas, porque existe uma fiscalização, o Ministério Público, o juiz, algumas pessoas da Justiça Eleitoral ficam circulando nas sessões, nas ruas, e muitas vezes acontecem esses flagrantes, né? E algumas pessoas acabam sendo presas, tanto na maioria das vezes não os próprios candidatos, porque eles normalmente colocam pessoas para fazerem isso por eles, né? Então normalmente são essas pessoas que estão a serviço de alguns candidatos que normalmente são pegas fazendo cometendo atos ilícitos no dia da eleição, né? Mas a gente tem tentado trabalhar, o Ministério Público, né, já está começando um trabalho de conscientização com os partidos políticos para que se evite essas práticas ilícitas, né? Nós sabemos que dá para fazer uma eleição dentro da legalidade. Então a intenção é que realmente os partidos e candidatos se comprometam, né, de tentarem fazer as coisas dentro da lei. Uma pergunta aqui, para uma dúvida, né? As pessoas que já estão aí achando que, com relação à boca de urna, que vai fazer boca de urna, qual é a dica para você aí, das pessoas não fazer esse negócio? Qual o risco de pessoas que fazem boca de urna, além de ser preso? Como eu disse, a pessoa pode ser presa, e aí você vai responder um processo, a Polícia Federal vai investigar aquilo ali, né, para saber quem foi, quem está por trás disso, tudo. A gente já viu eleitores passando por um processo muito desgastante, né, e por estarem cometendo esse ilícito no dia da eleição. Então, assim, será que você reflita, né? Será que vale a pena você ir fazer boca de urna e isso ter uma possível consequência para a sua vida por causa de algum dinheiro que você recebeu ali naquele dia, né? Então, assim, é importante que, às vezes as pessoas sempre acham: mas ninguém vai ver, ninguém vai pegar. Você não tem nenhuma garantia disso, né? Como eu disse, existe fiscalização no dia da eleição. Então, assim, todos os locais de votação e até nas ruas, sempre tem pessoas da Justiça Eleitoral que estão circulando. Então, se você vai estar fazendo boca de urna, você corre o risco, sim, de responder por isso. Eleitor, ele pode andar com as fotos, né, do candidato nas suas blusas, andar com o santinho nas mãos no dia da votação?
Existe, né, essa manifestação silenciosa que é possível. Né? O candidato ele pode colocar um adesivo e votar, né, um adesivo, por exemplo, coloca o adesivo na blusa, no boné, sei lá, no próprio corpo algumas vezes, e vai votar com esse adesivo. Isso é permitido, né? Hoje, é o que a gente chama, né, de manifestação silenciosa no dia da eleição, mas o que ele não pode é ficar, por exemplo, chegar na fila de votação e ficar conversando, falando, ei, vota aqui no meu candidato, que tal e tal. E isso sim já caracteriza a boca de urna, né? Então, gente, lembrando que boca de urna é crime, não é isso? Isso. Então, antes de você aí, amigo eleitor, dia das eleições, muito cuidado no dia da eleição com esse negócio de boca de urna, infelizmente. Tem demais, a gente sabe, né? Tem demais, as pessoas têm que saber que vai responder, né, na justiça ou boca de urna. E lembrando aos nossos ouvintes, muitas perguntas aqui, deixa eu fazer essa pergunta aqui bem rapidinho aqui. Um ouvinte, ele tem 83 anos. A pergunta é, o nosso amigo Raimundo Vaz, lá no bairro da Campo, pergunta, tem 83 anos, ele é obrigado, ele precisa votar? Não, ele não tem obrigado. Acima dos 70 anos, o eleitor ele não tem mais a obrigação de votar, né? O voto dele passa a ser facultativo, ou seja, ele só vai votar se quiser. Caso ele não queira ir, ele não vai pagar multa por isso, ele não vai ficar com nenhuma pendência junto à Justiça Eleitoral por não ter ido votar. E aqui em Canindé, tem quantos colégios para as pessoas? São quantos locais para votação aqui em Canindé? Nós temos 75 locais de votação. Aliás, nós tínhamos 75 locais de votação ao todo na última eleição. Nessa eleição diminuiu um pouco. Se eu não me engano, nós estamos apenas com 65, 67, por aí. Eu não sei te dizer o número exato. Mas nós tivemos alguns locais que as sessões foram transferidas porque a gente faz uma vistoria nos locais de votação e algumas vezes é identificado que aquele prédio ele não tem mais condições de recepcionar uma sessão eleitoral. E quando isso é verificado, a gente precisa, a gente solicita, ou quando possível, que seja feita uma reforma no prédio, quando não, a gente transfere as sessões para outro local. Então, e é isso uma das coisas também que a gente vai divulgar, como eu falei posteriormente, quais os locais que mudaram. Márcia Gomes, olha, gente, nesse momento, você que está ouvindo agora a Rádio Jornal, estamos neste momento com a Márcia Gomes, ela que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona, aqui de Canindé e também de Itatira. E você aí tem suas dúvidas, você está tirando aqui neste momento, sobre o título eleitoral, sobre mesários, também os perigos das pessoas aí fazer boca de urna, compra de voto. Você, eleitor, tenha cuidado na hora de escolher o seu candidato, veja bem quais são as suas propostas. E eu tenho outra pergunta aqui. Quando sai o resultado da eleição? Sai na mesma noite da eleição, né? A gente tenta fazer a apuração da forma mais rápida possível, né? A gente tem uma equipe que fica recolhendo as mídias de resultado, né? Que são os pendrives que tem os votos gravados e eles trazem imediatamente para o cartório, então já vai sendo apurado e normalmente esse processo ele é bem rápido, né? Porque assim, logo que chegam ao cartório, são lidas as mídias e o resultado já vai sendo transmitido automaticamente para o TSE. Então, às vezes, quando nós temos um processo assim, sem problemas, a gente consegue umas 8 horas da noite, 8h30, já ter o resultado do município. O município de Canindé pode ter segundo turno ou não? Não. Só a segundo turno em municípios que têm acima de 200 mil eleitores. No caso, Canindé não tem, né? Tem apenas 55.272 eleitores aptos a votarem. Então, o nosso município de Canindé não tem segundo turno, só o primeiro turno. Então, logo no primeiro turno, a gente já sabe
quem é os nossos candidatos, né, candidatos, quem são os eleitos, quem são os prefeitos, no caso, o prefeito, o vice-prefeito e também o vereador no mesmo dia, não é isso? Para finalizar aqui a nossa entrevista, queria já, né, conversar com a senhora para a gente já marcar uma nova entrevista para a gente falar sobre outros assuntos, mas todos em relação às eleições, e tem outras dúvidas também, que vai ter, vocês vão agora ter uma reunião, é isso? Sobre as eleições de 2020 aqui do município de Canindé, correto? Isso. Vai acontecer essa reunião com o Ministério Público e também o juiz posteriormente vai fazer uma reunião com os representantes de partidos para tratar de alguns temas, como por exemplo a propaganda eleitoral, e após essa reunião a gente pode marcar um dia, né, para falar algumas coisas sobre propaganda eleitoral, por exemplo, né, o que pode, o que não pode, de uma forma bem genérica, porque nós também não podemos falar de casos específicos quando se fala de propaganda eleitoral. Isso é uma orientação da corregedoria, né, para casos mais específicos as pessoas devem buscar assessoria jurídica do partido ou fazer essa consulta diretamente ao TRE, certo? Mas a gente pode sim marcar um outro momento para falar sobre outros temas mais voltados, né, a essa questão do registro de candidatura, da propaganda, enfim. Márcia Gomes, olha, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Fiquei muito contente com a sua participação e também creio que a equipe da Regional está muito feliz com a sua participação. E também os ouvintes que puderam tirar suas dúvidas, muita gente com relação, principalmente as dúvidas sobre o título de eleitor, né, que a gente sempre fica em dúvida quando se aproxima. Eu mesmo, particularmente, esse dia, assim que eu liguei para a Márcia Gomes, meu Deus do céu, cadê meu título? Aonde está meu título? Gente, pelo amor de Deus. É uma coisa que não só eu, mas muita gente perde o título. Bota numa gaveta tal e esquece que está na gaveta. Então, gente, a nossa entrevista é para lembrar as pessoas também a importância de botar o seu título no canto, em um local fácil, né? Falar bem um linguajar bem correto, num canto fácil aí para o dia das eleições. Você não está como eu esse dia correndo por saber, não sabia onde estava, porque geralmente eu não ando, né, com o meu título de eleitor direto. Então, isso é um erro também, né? Eu não posso dizer se é um erro ou não, né? Mas normalmente o título é um documento que as pessoas não utilizam muito, né? Só praticamente no dia da eleição. Então, isso acontece demais, não é só com você. Muitas pessoas no dia, quando vai votar, não sabem, precisam fazer uma investigação para descobrir onde é que está o título dentro de casa. E por incrível que pareça, minutos antes de ir, né, no local da votação. Então, eu acho que é por isso que o pessoal deixa para ir na última hora, porque passa o dia procurando o título, né? Deve ser. Eu acredito que seja mesmo, porque... Inclusive, pessoal, queria pedir, né, para os eleitores não deixarem para a última hora, né? Que tentem agilizar aí durante o dia, no decorrer do dia, porque a gente pretende evitar muita aglomeração no dia, né? A gente pretende fazer o processo o mais seguro possível. Então, a gente precisa da colaboração dos eleitores também nesse sentido. Isso é importante. Para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria também lhe perguntar qual é a dica que você deixa para os eleitores, porque estamos vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia do Covid-19. Então, qual a dica que você deixa para os eleitores no dia das eleições? Quais os cuidados que os eleitores devem ter para evitar aglomeração, durante que esteja lá na fila, né, esperando a sua hora de votar? Qual a dica que você deixa para os eleitores? Usar máscara, né? Os mesários, todas as pessoas da Justiça Eleitoral estarão devidamente protegidos e os eleitores, assim, cada um deve se conscientizar que deve fazer sua parte, né? E utilizando a máscara, né? Utilizar o álcool, não ficar no local de votação ali só por curiosidade. A gente vê que muitas vezes no dia da eleição tem local de votação que precisa a gente ficar pedindo à polícia para ou alguém da Justiça Eleitoral. Muitos delegados de prédio ligam para a gente, aqui o local está lotado, pessoas que já votaram que ficam aqui. Então, assim, vamos evitar isso, pessoal. Vamos lá no local de votação, votou, foi embora, não precisa ficar no local ali tentando, por curiosidade, né? Essa curiosidade pode colocar a sua vida em risco. Então, assim, vamos cada um ter a consciência
de fazer sua parte, né, para que a gente consiga ter o processo eleitoral da forma mais segura possível para todos os envolvidos no processo. Márcia Gomes, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Fico muito feliz, como acabei de falar, pela sua participação aqui. E se tem mais alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Não, só agradecer também, né, pelo convite, pela colaboração da rádio, né, nesse processo de divulgação de informação. Como eu falei, nesse momento é especialmente importante, já que nós estamos em atendimento presencial e acaba esclarecendo muitas coisas para os eleitores. Então, só tenho mesmo que agradecer. Inclusive, queria que você repetisse o telefone aqui do cartório eleitoral de Canindé, para que tem alguma dúvida, as pessoas possam ligar. Pronto, o nosso telefone é o 3453-3533, que ele também é o WhatsApp, e temos o e-mail da zona também, que é o ze033@tre-ce.jus.br. Pronto, não sei se tem alguma dúvida, mas dúvida, você ligue antes o cartório eleitoral, tire suas dúvidas, tá certo? E importante, uma coisa que me veio aqui à cabeça, tirar o título eleitoral de graça, não é isso? Isso. Então, gente, olha, quando o seu candidato chegar aí, vamos tirar o título de ajuda, olha, você não aceite, tá? Porque o título é de graça, você pode ir, né? Título, certidão, tudo que você precisa fazer para a justiça eleitoral é gratuito, né? Você só precisa pagar multa se você não for votar. Então, liga aí para o cartório eleitoral de Canindé. Márcia, muito obrigado. E fica à disposição do cartório eleitoral, qualquer informação que queira divulgar, a Regional está com as portas abertas, tem alguma informação, a gente terá um prazer em divulgar. Ok, obrigada. Você de casa conferiu essa importante entrevista, a gente conferiu agora com a Márcia Gomes, ela que é chefe do cartório eleitoral da 33ª Zona do município de Canindé. E você continua aqui sintonizado na 540 AM. Você está ouvindo Revista Matinal Notícia. A Cooperativa Agropecuária